Yes, hallelujah, the Christ connection. Sim, aleluia, a conexão Cristo. The connection that joins the Jesus of the Gospels with the Jesus in the believers today. A conexão que liga Jesus do Evangelho ao Jesus dos cristãos de hoje. These 7 essential lessons, E estas 7 aulas que são essenciais, they're all based on the first sentence in the book of Acts in the English Bible. todas elas estão baseadas nas primeiras sentenças do livro de Atos, na versão em inglês. I think that's significant because the Gospels of Jesus and the Gospels of the believers that followed Jesus meet right there. Eu acho muito significante porque o Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho dos cristãos se encontram exatamente aqui neste ponto. And I noticed one day E certo dia eu percebi in those first 4 verses, que nestes primeiros 4 versículos there are 7 essential fundamentals. existem 7 fundamentos que são essenciais. What for? Para quê? To equip facts that we need to know São fatos que nós precisamos conhecer in order to take our place as a follower of Jesus, para que possamos assumir o nosso lugar como seguidores de Jesus, to continue what he began to do and teach. para continuar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. So we've talked about first Jesus, our model. That was lesson number 1. E nós falamos em primeiro lugar que Jesus era o nosso modelo. Isto foi a lição número 1. All the scripture, all that Jesus began to do and teach. E, segundo a Escritura, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. And looking at that model, E olhando para este modelo, we draw inspiration. nós atraímos uma inspiração, Lesson number 2. que foi a lição número 2. We watched him until the day he was taken up. E nós o observamos até o dia em que Jesus subiu ao céu. And then the third lesson E depois a terceira lição. concerned our response to him. Eu falei como que nós respondemos a It Jesus. said he gave commandment. Diz que Jesus nos deu um mandamento. A commandment calls for a decision. E um mandamento exige uma decisão. It calls for a response. Nos chama para uma resposta. Either you agree or you don't agree. Ainda que você concorde ou não concorde. You take it or you reject Que it. você aceite ou rejeite. You believe it or you don't believe Se it. você crê ou não crê. The commandment is given. Os mandamentos foram dados. That calls for my response if I love Jesus. E isso exige a minha resposta se eu amo a Jesus. And the fourth lesson, we talked about action. E na quarta lição nós falamos sobre ação. Because it said he gave commandment to his chosen ones. Porque diz nesses versículos que ele deu mandamentos para aqueles que ele escolheu. We are his chosen ones. E nós somos os seus escolhidos. Which means we are his choice. O que significa que nós somos escolha de Deus. Hallelujah. Aleluia. If he believes in us, Se nós crermos em nós, then we respond então nós vamos responder and receive his e, blessings. e receber as suas bênçãos. So in the first lesson, Então na primeira lição, we addressed the question, what key unlocks the miracle life in us? nós falamos de qual é a chave que abre uma vida de milagre para nós. What is the key? Qual é a chave? It's to discover what God is like. É descobrir como que Deus é. Hallelujah. And to look at Jesus. Aleluia. E nós vamos olhar para Jesus, Look at him and see God. vamos ver Jesus e então nós vamos ver Deus. And in the second lesson, we addressed the question, E na segunda aula nós fizemos a pergunta talking about inspiration. falando sobre inspiração. What makes the Christian faith more than a religion? O que é que faz o cristianismo mais do que uma religião? The discovery
of Jesus alive and at work in us. É a descoberta de que Jesus está vivo e de que ele trabalha em nós. In the third lesson, we address the question, E na terceira aula nós fizemos a pergunta: what brings out God's best in a human person? o que é que pode trazer o melhor de Deus dentro de um ser humano? It's to know God's plan and how we fit into it. E isto é conhecer o plano de Deus e saber que como nós nos encaixamos nesse plano. In the fourth lesson, E na nossa quarta aula, what happens when we discover how much God trusts us? o que é que acontece quando a gente descobre o tanto que Deus confia em nós? I'll tell you what E eu vou happens. te dizer o que é que acontece. We roll up our sleeves and we go into action. Nós vamos enrolar nossos cobertores e partir para a ação. We discover that He believes in E us. nós descobrimos que Ele confia em nós. He has committed His work to E us. que Ele entregou a sua obra em nossas mãos. He's gone back to heaven and sat down. E Ele voltou para os céus e agora está sentado. But it's time for us to get up and go Mas agora chegou a nossa hora de se levantar e ir. because He has committed the gospel into our trust. Wow. Porque Jesus entregou o Evangelho para nós. I don't know of a statement in the New Testament by Paul that so charges me as that one. Eu não conheço outra declaração tão forte como esta no Novo Testamento. He has committed the gospel to my trust. Que Jesus confiou os Evangelhos em nossas mãos. Are you included? Você está incluído? Did he commit it to your trust? Jesus confiou o Evangelho a você? If he did, E se Ele fez, what are you doing about it? o que é que você está fazendo agora? That's not to accuse you. Isto não é para te acusar. That's not to heap burdens on Não é para you. colocar um fardo em você. Some people are scared to obey God. They think it's going to be awful and Pois tem burdensome. pessoas que têm medo de obedecer a Deus, pois acham que vai ser algo terrível. I say to you, Mas eu te digo, have you gone into action with the Lord? você já agiu no Senhor? Have you discovered the glory and the honor and the wonder of partnership with God? Você já descobriu a glória e a honra e a maravilha que é trabalhar ao lado de Deus? The fun to walk hand in hand with E Him. como é divertido caminhar com as mãos dadas com Jesus? God made us for that. E Deus nos criou para isso. Adam and Eve walked with Him and talked with Him in the garden. Adão e Eva andou com Deus e conversava com Ele no jardim. That's what I've done for E 55 é isto que eu years. tenho feito durante 55 anos de ministério, All over the world. ao redor do mundo inteiro. Jesus and I have walked together Jesus e eu temos andado juntos. and stood before multitudes of people. E eu tenho permanecido diante de multidões de pessoas. Up to 250,000 people day after day for 55 years. Multidões de até 500.000 de pessoas durante 55 anos de ministério. In 80 different nations. E já passei em 80 países diferentes. Jesus at work in me. E Jesus trabalhou através de mim. He's the Spirit. Ele é o Espírito, I'm the flesh. eu sou a carne. He gives me His Spirit. Ele me deu o seu Espírito I give Him my e flesh. eu dou para ele a minha carne. We have a E Christian. assim temos um cristão. Hallelujah. Aleluia. And we go together E nós vamos juntos and stand on e platforms ficamos nas plataformas, in the midst of oceans of people. no meio de oceanos de pessoas. Calm, Calmo, beautiful, lindo, serene, sereno, dignified, dignificado, happy, feliz, ready, pronto, powerful, poderoso. because it's Him that does the work. Porque é Ele que faz a obra. Hallelujah. Aleluia. Do you believe in that? Você acredita nisso? Oh boy, I get so Eu fico worked up tão about these empolgado things. quando falo dessas coisas. I get so worked up about these things. Eu So fico happy. feliz quando falo dessas coisas. Because they mean life to me. Porque isso significa vida. That's what life's all about. Vida é isto aí. Helping people understand the simplicity of partnership with God. É ajudar as pessoas a entender a simplicidade que é ser um parceiro de Deus. Now let's think a little bit. Vamos pensar um pouco nisso. You ready? Você está pronto? First, it's the model. Primeiro, ele é nosso modelo. Jesus, Jesus, the standard. o padrão. Wow. Uau! Wow is better. What? Uau é melhor.
Don't you know in Spanish, wow is short for Você hallelujah? não sabia que quando eu falo uau em espanhol quer dizer aleluia? Sure. It's wonderful to walk with him. É maravilhoso andar com Jesus. You believe that? Você crê nisso? Hallelujah. Aleluia. The model, O modelo, the standard, o padrão, Jesus. Jesus. Wow. Uau! I don't know what else to say. Eu não sei o que mais dizer. Wonder, Maravilha, marvelous. Thank maravilhoso. you, Lord. Obrigado, Senhor. You are O there. Senhor sempre está I presente. see you. Te vejo. I behold you. Aí está o Senhor. You're like I want to be. O Senhor é como eu quero ser. Wonderful. Maravilhoso. I look at you. Eu olho para ti I understand God. e eu entendo Deus. I'm not afraid of God anymore. Eu não tenho mais medo de Deus. I see you. Eu te vejo. You said if I see you, I see God. E o Senhor disse que se eu te ver, eu estou vendo Deus. I believe. Eu acredito. Hallelujah. Aleluia. See, that's the idea. The standard. Esta é a ideia. The standard. Isto é o padrão. Next, as I look, E depois que eu vejo Jesus, signals come back to me from him that we call inspiration. sinais se chegam para mim que nós chamamos de inspiração. Oh, Lord, you're wonderful. Ó Senhor, tu és maravilhoso. Your spirit is charging me. O teu espírito está me enchendo. Jesus said, the Father lives and I live. E Jesus disse: o Pai vive e eu vivo. The Father has life, I have life. O Pai tem vida e eu tenho vida. Inspiration. Inspiração. Looking at our model, Olhando para o nosso modelo drawing strength from him. e retirando forças dele. Hallelujah. Aleluia. If he did it, Se ele fez isso, I can do it. eu posso fazer também. It's hard to believe, É difícil de crer, but he said it. mas ele disse If isso. you believe in me, Você acredita em mim? the works that I do, As obras que eu faço, shall you do also? vós fareis também. Greater works than E these obras maiores que shall essas, you do because I go to my Father. vós farão porque eu vou para o meu Pai. Wonderful inspiration. Que inspiração maravilhosa. What do I do? O que é que eu faço? Lesson number 3. Lição número 3. I turn on. Eu me ligo. Yeah, I respond. Sim, eu respondo. I send signals back to him. E eu envio sinais de volta para ele. Hallelujah. Aleluias. Is that worship? Isto é adoração? I guess that'd be worship. Eu acho que isso seria uma adoração. Coming into his presence. Chegando na sua presença. Well, that's traditional. We're already in his presence. Forget Bem, that. isto é uma tradição. Coming before Esqueça him. isso, porque nós já estamos na presença Coming dele. before him, Chegando diante dele, him inspiring me, ele me inspira. me responding to him. E eu respondo a ele. Wow. Another wow. Uau. Yeah. Yeah. And that's where most people live their lives. E é assim onde a maioria das pessoas vivem suas vidas. Warming the church pew, Aquecendo os bancos das igrejas. looking to Jesus, Olhando para Jesus. receiving inspiration, Recebendo inspiração. pouring back all the promises. E colocando todas as promessas. And they go out the church, E depois que sai da igreja, flip the religion switch off, desliga a religião. get back to life as normal. E volta para uma vida normal. Don't do that. Não faça isso. No. Não. The fourth lesson is A quarta lição é action. ação. When he gives us signals Quando ele nos dá um sinal and we say yes, e nós respondemos sim, hallelujah, then we say it's time to do something about it. aleluia, é hora de fazer alguma coisa. And we go into action so that we do not deceive ourselves. Nós precisamos entrar em ação para não enganar a nós mesmos. Faith without action is dead, James said. A fé sem obras é morta, Tiago disse. If we look into the Word of E se God a gente analisar a palavra de Deus and read about us e a gente lê sobre nós, and don't do something, e se a gente não fizer nada, we forget what we read. nós esquecemos o que lemos. James said that.
Tiago disse isso. We're looking in a É mirror como se a gente estivesse se olhando no espelho and we go away e depois que a gente sai, and forget what manner of person we are. a gente se esquece de como que nós somos. You only learn what you do. Você só aprende aquilo que você faz. You don't stack up knowledge in your brain. Você não pode estocar conhecimento em seu cérebro. No. You gotta do it Não, você precisa fazer in order to know it. para que você possa conhecer. If you don't do it, Se você não fizer, don't tell me about it. You don't know it. não me fale sobre isso porque você não conhece. That's why I don't like to read books by authors who do not do what they write about. Por isso que eu não gosto de ler livros de autores que não fazem aquilo que está nos seus livros. I don't think they know what they're talking about. E eu acho que eles não sabem do que estão falando. I read Billy Graham's books. Eu leio o livro dos Billy Graham, He knows what he's talking about. ele sabe do que está falando. I write. Eu escrevo You can read my books. e você pode ler os meus I know livros. what I'm talking about. Eu sei do que eu estou falando. I'm not the only one. Eu não sou o único. Read the books of people who do what they write about. Leia o livro de pessoas que fazem aquilo que escrevem nos livros. Nobody knows anything if they don't do something. Ninguém sabe nada se a pessoa não faz aquilo. So hallelujah, Então, aleluia. we've got past just worship. Nós acabamos de passar pela adoração. Worship has fueled us, E a adoração nos encheu lifted us, e nos levantou generated us. e nos gerou. And then we go into action. E depois nós vamos para a We ação. take what we know about Jesus and we bring a living Jesus to a dying world. Nós pegamos aquilo que sabemos sobre Jesus e levamos um Jesus vivo para um mundo que está morto. Hallelujah. Aleluia. So what happens O next? que é que acontece em seguida? The question for tonight, E a pergunta de hoje à noite: what makes our witness believable? o que é que faz o nosso testemunho válido? If we're going to go out there among people, Se a gente sai por aí entre as pessoas, then what makes us believable? o que é que vai fazer com que as pessoas acreditem na gente? What gives us credibility? O que é que nos dá credibilidade? Like I say, I don't pay any attention to books written by people who don't do what they write about. Como eu disse que eu não leio livros de pessoas que não fazem aquilo que escrevem nos seus livros. They're not credible to me. Eu não dou credibilidade a essas No, pessoas. I want to read an author who does what he says he's credible. Eu leio livros sobre autores que sabem do que estão falando, que eu dou credibilidade. What makes you credible in your ministry as a witness of Jesus Christ? O que é que vai te dar credibilidade como ministro e testemunha de Jesus Cristo? All right? It is all based on the resurrection of Jesus Christ. Bem, tudo está baseado na ressurreição de Jesus Cristo. So that's what we're talking about tonight. E é sobre isso que vamos falar hoje à noite. In that third verse E neste terceiro versículo of the book of Acts, do livro de Atos, it said, he showed himself alive by many infallible proofs. diz que ele se mostrou vivo para muitas provas infalíveis. Listen, he offers tangible proof of our witness. Escute, ele ofereceu provas tangíveis para nosso testemunho. You want me to say that again? Você quer que eu repita isso? He gives us tangible proof of our witness. Ele nos deu uma prova tangível para o nosso testemunho. Let's read something in 1 Corinthians, Vamos ler alguma coisa em 1 Coríntios, chapter 15. capítulo 15. Let's see whether this resurrection is important to the Christian message. Vamos ver se esta ressurreição é importante para a mensagem dos cristãos. Paul says, Paulo disse: I declare to you the gospel which I preached unto you. Eu declaro para vocês o evangelho que preguei para vocês, Which you received, que vocês receberam and wherein you stand, e no qual vós permaneceis by which also you are saved. e pelo qual vós estáis salvos. You're saved through the gospel. Você foi salvo pelo evangelho. Verse 3. Versículo 3. I delivered to you first of all that which I also received. E eu entrego para vocês aquilo que também eu recebi. I like that statement, Eu don't you? gosto dessa declaração, não é verdade? He put it to the test. Ele colocou isto no texto. He experienced it.
Ele experimentou isso. He could write about it. Ele podia escrever sobre isso. He's credible. Ele tinha crédito. It was in him. Estava nele. What was the gospel that he preached and delivered? E qual foi o evangelho que Paulo pregou? Verse 3. Versículo 3. Christ died for our sins according to the scriptures. Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras. Next verse. He was buried. E o próximo versículo. Ele foi sepultado. Dead. Morto. Died. Morreu. Buried. Sepultado. Next. He rose again. E a seguir, ele ressuscitou de novo. According to the scriptures. De acordo com as Escrituras. And he was seen. And then he gives a whole list of people that saw E him. ele foi visto, e depois ele dá uma grande lista de pessoas que viram a Jesus. Preachers, listen to me. Pregadores, me escutem. Paul wrote that. Paulo escreveu isso. Paul was a successful minister of the gospel to a needy, hurting world. Paulo foi um ministro bem-sucedido do Evangelho para um mundo que estava ferido. Let me suggest that you follow him. Eu quero sugerir que você siga o exemplo de Paulo. Preach what he preached. Pregue o que ele pregou. What did he preach? E o que Paulo pregou? Christ died for our sins. Cristo morreu pelos nossos pecados. He was buried. Ele foi enterrado. He rose E again. ele ressuscitou. Preach that. Pregue isso. How long since you've preached a sermon on that? Há quanto tempo que você não prega um sermão desse? When that becomes revelation to you, Quando isto se tornar uma revelação para você, you'll preach it. você vai pregar isso. If Christianity does not have the miraculous, Se o cristianismo não tiver os milagres, it's just another dead religion. vai ser apenas mais uma religião morta. Christianity without the miraculous Cristianismo sem o miraculoso is a ritual, é um ritual, a ceremony, uma cerimônia, a set of creeds, um conjunto de credos, dogmas, dogmas a routine, e rotinas. dead, Morto, no life. sem vida. Religion never gave life to anyone. A religião nunca deu vida para ninguém. Religion pacifies. A religião pacifica. Christianity is not a religion. Cristianismo não é uma religião. True Christianity is not a religion. O verdadeiro cristianismo não é uma religião. Christianity is a ritual. Excuse me. Religion is a ritual. Religião é um ritual. Christianity is a life. E cristianismo é uma vida. Nothing to do with a formality. Não tem nada a ver com formalidades. When Christianity was birthed in Jesus Quando o cristianismo nasceu a partir de Jesus and his followers, e a partir dos seus the seguidores, whole world, the Hebrew world had o religion, mundo hebraico já tinha sua religião de sacrifices, sacrifícios rituals, e rituais, formalities. formalidades. It was ended. E tudo isso acabou. No more need of it. Não precisa mais disso. They could close the gates, Podia-se fechar os portões shut the books, e feche os livros take their animals back to the e farm, leve os animais de volta para a fazenda close down the bloody altar, e feche o altar do sacrifício. clean up the blood and the smoke, Limpe todo o sangue e toda a fumaça throw away their swords that they beheaded them e with, jogue fora as espadas que se imolavam os animais clean up the mess. e limpe toda a bagunça, It was finished. porque já acabou. Religion was finished. A religião acabou. Jesus had come Jesus chegou to connect us to God. para nos ligar com Deus. Without religion, Sem religião, without a priest, sem um sacerdote, without an intermediary, sem nenhum intermediário. direct connection Conexão direta through Jesus Christ. através de Jesus And Cristo. the world was changed. E o mundo foi mudado. And the world received hope. E o mundo recebeu esperança. And that hope, I'm a promoter of it. E eu sou um promotor dessa esperança. And I carry that hope to the ends of the world. E eu levo essa esperança para os confins do mundo. Oh, and there's nothing like looking in the eyes of a field of precious people, Não tem nada como olhar e contemplar um campo cheio de pessoas, diseased and sick, doentes e enfermas, demon-possessed and crippled, aleijadas, possessas de demônios, witch doctors and lepers,
feiticeiros e leprosos, maniacs and deranged people, pessoas demoníacas e problemáticas, poor village people, pessoas de vilas pobres, coming with hope, chegando em busca de esperança, or coming, I should say, coming in despair, chegam desesperadas, coming in their loneliness, vêm cheias de solidão, coming in their helplessness, vêm sem mais esperança nenhuma. and to stand before them E você está diante dessas pessoas. and to paint the picture of redemption. E você desenha uma imagem da redenção. And lift up E Jesus você levanta o nome de Jesus and give them hope. e dá uma esperança para esse povo. Hallelujah. Aleluia. The gospel is E o evangelho é that Jesus came. que Jesus veio. Did you know that? E você sabia disso? Jesus came Jesus veio, and he died. He lived. ele viveu. And he showed us an E example. ele nos mostrou um exemplo. And he died. E ele morreu. And they buried E ele him. foi sepultado. He was dead. E ele morreu. And when he died, we died. E quando ele morreu, nós morremos. Hallelujah. And he rose from the dead Aleluias, mas ele ressuscitou dentre os mortos. and said, because I live, you shall live also. Ele disse, porque eu vivo, vós vivereis também. John 14 and 19 Em João 14, versículo 19. and Romans 5 and 8. E Romanos 5, versículo 8. If we be dead with Christ, Se estamos mortos com Cristo, we believe that we shall have life with Christ. nós cremos que nós teremos vida com Cristo. That's not talking about in the hereafter. E isso não está falando sobre a vida após a morte. Now, Agora, now, if we believe that our old life died with Christ, e quando nós cremos que a nossa velha vida morreu com Cristo, we believe that when we receive Christ, we receive his new kind of life. nós cremos também que quando recebemos Cristo, recebemos um novo tipo de vida. Hallelujah. Aleluia. You believe that? Você acredita nisso? Nothing like it. Não há nada como Bring isso. hope to the world. Trazendo esperança para o mundo. The message of Christianity A mensagem do cristianismo is dependent upon the resurrection of Jesus Christ. é dependente da ressurreição de Jesus Cristo. Otherwise, he's just another holy philosopher De outra maneira, ele seria apenas outro filósofo that came and went like the thousands of Hindu philosophers have done through the centuries, assim como outro filósofo hindu que veio e morreu através dos séculos. like Muhammad Como Maomé came and died. veio e morreu. He's dead. Está morto. They know where his tomb is. E eu sei onde é o túmulo dele. Jesus is not Mas dead. Jesus não está morto. His tomb is O empty. seu túmulo está vazio. Hallelujah. Aleluia. He's risen from the dead. E ele ressuscitou dentre os mortos. And I've proven all over the world E eu tenho provado isso ao redor do mundo that inteiro. when you announce the gospel to Muslims, Quando nós anunciamos o evangelho para os muçulmanos, they believe on Christ. eles acreditam em Cristo. It's simple. É simples. Anybody that's thinking, Qualquer pessoa que pensa they'll trade a dead prophet for a living prophet. vai trocar um profeta morto por um profeta vivo. Hallelujah. Aleluia. You know, I tell preachers sometimes, E algumas vezes eu digo para os pregadores, especially across Russia and especialmente quando eu passo pela Rússia Kazakhstan e o Cazaquistão and Kyrgyzstan e o Kurdistão and Uzbekistan. e o Uzbequistão. Come on. Vamos lá. And all of those Stan countries E todos esses And estão the países, Ukraine. e a Ucrânia, and Belarus e a Bielorrússia, and Poland. e a Polônia. I've been telling them because their minds are on the Muslim world. Eu tenho dito isso a eles porque as suas mentes estão no mundo muçulmano. Those that come to Christ, Que aqueles que vêm para Cristo, we see our mission fields, Africa, India, South America. We talk about those countries. e o nosso campo de missão é a África, a Índia, a América do Sul, e nós falamos em todos esses They países. don't talk like that over there, the Christians. E eles não falam dessa maneira com os cristãos. They talk about the Muslim world, Eles falam sobre o mundo muçulmano. Mongolia, Mongólia, China, China, Tibet. Tibete. How many of you have been planning to go to those countries? Quantos de vocês já planejaram ir para we esses plan to go to países? Africa. I'm stepping on you. Nós planejamos para ir para a África. You need to holler. Stop me. You know, we talk about these countries that we know about. E nós falamos sobre esses países que nós conhecemos. But I tell them over there, Mas eu digo para essas I pessoas, say, understand that the communists
of China believe in our Jesus maybe more than we do. Entenda que os comunistas da China acreditam em Jesus talvez mais do que nós cremos. And the Muslim leaders of the Muslim world, of the world of Islam, E os líderes muçulmanos do mundo islã, they believe in our Jesus more than we do. eles acreditam em Jesus mais do que nós. Don't forget that. Não se esqueça They disso. said, why do you say that? Eles dizem, por que você diz isso? I said, no, they don't want him. Eles não querem ele. I said, oh yes, they believe in him. Eu digo, sim, eles acreditam nele. I said, why do you say that? Por que você está dizendo isso? I said, because they know if they give us liberty to preach, they won't have any communists or Muslims left. Eu digo isso porque eles sabem que se nos der liberdade para pregar Jesus, não vai mais existir comunismo ou muçulmanos. Acaba tudo. They won't have it. Não vai ter mais nada. It's funny. É We're engraçado. the most powerful thing in the world. Nós somos a coisa mais poderosa do mundo. This little book that I carry in my Este hand, pequeno livro que eu carrego em minhas mãos. there's nothing like the power that's in that. Não tem nada como o poder que há neste livro. I got to tell you a Eu story. tenho que te contar uma história. I hope I can come back to the Muslims. Don't let me forget it. Eu espero voltar para os muçulmanos, não me deixe esquecer. I was preaching in Mombasa, Kenya. Eu estava pregando em Quênia 4 Muslims came to run me out of town. e vieram 4 muçulmanos para me expulsar da cidade. And they brought a blind woman from their village. E trouxeram uma mulher cega da vila dela. They said, if he don't heal her, we're going to whip him and run him out of town. They brought their big whips under their robes, their cattle whips, you know. E eles diziam, se ele não curar esta mulher, nós vamos bater nele ou expulsar ele da cidade. Eles trouxeram um chicote de cavalos debaixo da roupa. And they stationed him in 4 different places. E eles ficaram em pé em 4 lugares diferentes. One of them they put right next to the platform. E um deles ficou perto da plataforma onde eu estava. The leader charged him, you find out where his magic is. E o líder deu ordem para que descobrisse onde estava a minha mágica. So he was at his post. Então ele estava em seu posto. And if I didn't heal the blind woman, E se eu não curasse aquela mulher cega, the leader would give the o signal. líder ia dar um sinal. And they would all attack E todos eles iriam me and atacar. drag me out of town. Iriam me expulsar da cidade. Well, you know what happened. It Mas always sabe o que happens. aconteceu? The blind Sempre woman got her acontece. sight. A mulher cega foi curada. She began to scream out there in the audience, I can see, I can E ela see. começou a gritar no meio do povo, eu posso ver, posso ver. These were good Muslims. E eles eram bons They muçulmanos. love Jehovah God. Eles amavam o Deus Jeová. They call him Allah, but it's just an Arabic word for God. Eles chamam Deus de Alá, mas isso é uma palavra em árabe que significa They Deus. worship and follow the God of Abraham, Isaac, and Jacob, just like we do, just like the Jews do. E eles adoram e seguem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, assim como nós e os judeus. Except they just have kind of a crusty doctrine that if you don't agree with them, they need to kill you. Com exceção de que eles têm uma dura doutrina de que se você não concordar com eles, eles vão te matar. You understand? Você entende isso? So it scared those Muslims, Então aquilo assustou aqueles muçulmanos. and they ran E eles correram and hid. e se esconderam. A missionary found them later. E uma missionária encontrou eles depois. You ever hear Bud Sickler? Você já ouviu falar de Bud Sickler? Yeah, Bud Sickler found them, Bud Sickler encontrou eles led them to e ganhou Jesus. estes homens para Jesus. They all became E preachers. todos eles se tornaram pregadores. Hallelujah. Aleluia! Saved, Salvos, become messengers of se Christ. tornaram mensageiros de Cristo. But I told you that. Mas eu te disse I'm isso, pumping on you. I'm sorry. I told you that e eu já te disse isso, because they asked this guy, where's his magic? porque eles perguntaram onde era que estava a minha mágica. Before Bud found them, they wanted to E know. antes que Bob encontrasse eles, eles queriam saber. He said, I don't know. Ele disse, eu não sei. He said, I tried to find out. I don't Ele disse, eu know. já tentei descobrir, mas eu não sei. He said, I think it's in that little black book that he carries. E ele disse, eu acho que a mágica dele está Yeah. escondida naquele livro preto que ele Hallelujah. carrega. Oh, Hallelujah. yeah. That's where the magic É is. aqui que está a mágica. That's where the power is. É aqui que está o poder. Back to the Muslims and China. And China. Voltando para os muçulmanos na China. The only way, you know, Mahatma Gandhi, the founder of modern India, Mahatma Gandhi, o fundador da Índia moderna, he said, ele disse, he was a thinker, ele era um pensador, a great, great mind. ele tinha uma grande mente. He said, if you Christians
would live like Christians, Ele disse: se vocês cristãos vivessem como cristãos, we wouldn't have any Hindus left in India. não sobraria nenhum hindu aqui na Índia. China knows. Veja que a China The sabe, communists know. os comunistas sabem. If they let us come Se ele deixar a gente pregar, and preach on their fields e pregar nas terras deles, and gather the masses of people, e reunir multidões de pessoas, our Jesus is so powerful o nosso Jesus é tão poderoso that they won't have any communists que não left. vai existir mais nenhum comunismo. They'll all believe on Jesus. Todas as pessoas vão acreditar em Jesus. So all they can do is strike below the belt Então tudo que eles podem fazer é apertar os cintos and take the law e usar a força da lei and legislate against us para legislar contra nós, and make it a crime for us to preach determinando que é crime pregar o and evangelho haul us off to jail e nos colocar nas prisões, because we're the most powerful people in the world. porque nós somos as pessoas mais poderosas do mundo. The believers in Jesus Christ. Os cristãos de Jesus Cristo. Are you hearing me? Vocês estão me escutando? The believers in Jesus Christ. Os crentes em Jesus Cristo. We have a message. Nós temos uma mensagem. There's power in our message, Existe um poder na nossa mensagem. and the world will believe on us E o mundo vai acreditar em nós if we tell them. se a gente pregar para eles. Hallelujah. Aleluias. And those Arabs over there, E os árabes que estão lá, they're not fair. eles não são justos. King Fahd, is that his name? Is that the way you call him? King Fahd, he's not O fair. rei Fahad, ele não é justo. He has to legislate and make it illegal. Ele teve que criar uma lei e fazer ilegal pregar o evangelho. If they'd let me come over there, Se ele me deixasse ir para o país dele, oh boy, thousands, tens of multitudes multidões, of those Muslims would believe on Jesus Christ. multidões daqueles muçulmanos iriam crer em Why? Jesus Cristo. Por quê? We are credible. Porque nós temos credibilidade. Did you hear that? Você escutou isso? I said for years, E eu digo isso por anos. when Russia was under communism, Quando a Rússia estava debaixo do comunismo, I said, if they'll let me come to Red Square, eu disse: se eles me deixarem pregar na Praça Vermelha give me 30 minutes to preach, e pregar apenas 30 minutos, 5 minutes to pray, 5 minutos para orar, in the remaining 25 minutes of e that nos hour, 25 minutos restantes daquela hora, I'll show them more miracles than they can deny in the next century. vão acontecer tantos milagres que eles não vão poder negar pelo próximo We're the século. most powerful thing on this earth. Porque nós somos a coisa mais poderosa nesta terra. Don't crawl. Não se acovarde. Don't crawl. Não se acovarde. Don't accept demeaning doctrine. Não aceite uma doutrina que vai te diminuir. Don't be timid. Não seja tímido. Stand up, Se coloque de pé. as God said to Paul. Assim como Deus falou com Paulo. Stand up, I've appeared to you for a purpose. Se coloque de pé, pois eu te apareci com um propósito. You're my partners. Você é o meu parceiro. You're my friends. Você é o meu amigo. I want to live in E you. eu vou viver em vocês. Turn me loose through you. Deixa-me usar você. And we'll keep on doing together what I showed you how to do when I was here. E nós vamos fazer a obra juntos, aquilo que eu ensinei a vocês fazer quando eu andei aqui. And nothing shall be impossible to us. E nada será impossível a nós. And we'll go to all the world E nós together. vamos andar por todo o mundo juntos. And we'll preach the gospel to every creature. E vamos pregar o evangelho para toda criatura. And those that believe are going to be transformed. E todos os que crerem serão transformados. Hallelujah. Aleluia. And I'll never leave you and never forsake you. Eu nunca te abandonarei nem te desampararei. What makes our Christian witness believable? O que é que dá credibilidade ao nosso cristianismo? On the day of Pentecost, Peter said, No dia de Pentecostes, Pedro disse: hear me, people. Escutem-me. Jesus of Nazareth was approved of God among you by miracles and signs and wonders. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus entre vós por milagres, sinais e maravilhas. You took him and you crucified him. E vocês o levaram e o crucificaram. But God has raised him from the dead. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. That's the crux of Christianity. E isto é o centro do cristianismo. Acts 2, verse 32. Atos 2, versículo 32. This Jesus
hath God raised up. E esse Jesus que foi ressurreto por Deus, And we are witnesses. é que nós somos seu testemunho. Young preachers, Jovens pregadores, that is your message to a hurting world. esta deve ser a sua mensagem para o mundo ferido. Preach the resurrection of Jesus. Preguem a ressurreição de Jesus. The power that raised him from the dead O poder que o ressuscitou dentre os mortos is given to you, foi dado a você is at work in you. e está operando através de você. Read the first chapter of Ephesians. Leia o primeiro capítulo de Efésios. The power that raised Jesus from the dead O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos is at work in and through you right now. está trabalhando através de você agora. When you go to the people, E quando você vai para as pessoas, you don't go alone. você não vai pregar sozinho. Christ is with you. Cristo está com você. Not the religious Christ, Não um Cristo religioso, the living Christ, mas o Cristo the vivo. resurrected Christ. O Cristo ressurreto. Verse 36. Versículo 36. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. E Deus fez desse Jesus a quem vocês crucificaram, tanto Deus como um Cristo. Acts 3, verse 15. Atos 3, versículo 15. You killed the Prince of Life, Vocês mataram o príncipe da vida, but God has raised him from the dead. mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. You believe that? Você acredita nisso? Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluias. Paul preached it. Paulo pregou isso, Peter preached it. Pedro pregou isso, Stephen preached it. Estevão pregou isso, Philip preached it. Filipe pregou isso, Barnabas preached it. Barnabé pregou It isso. was the message of the New Testament church. E isto foi a única mensagem da igreja do Novo Testamento. The whole message of Christianity rests upon the resurrection of Jesus Christ. E toda a mensagem do cristianismo está sobre a ressurreição de Jesus Cristo. We went to India as young people. Quando eu era jovem, nós fomos pregar na Índia. I'm going to give you some of my witness tomorrow night. E eu vou dar um pouco do meu testemunho amanhã à noite. Experience. Uma I'm experiência. going to tell you what I Eu vou experienced. contar a vocês o que é que eu experimentei. But we didn't succeed. Nós fracassamos. We were brokenhearted Nós estávamos com o coração partido. because we didn't know about this. We didn't know about miracles. Porque a gente não sabia nada sobre milagres. We knew Jesus was risen from the dead. E eu sabia que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. It was our religion. Isto era a nossa religião. We understood the words. Nós entendíamos as We palavras. knew what Easter was about. Nós sabíamos o que era Páscoa. We knew how to sing the songs. Nós sabíamos como cantar as canções. It wasn't a revelation. Mas isto não era uma I'm revelação. going to tell you. I'm Vou te going to tell dizer. you tomorrow night Eu vou contar a vocês amanhã à noite how he showed himself alive to me. como que Jesus se mostrou vivo para mim. When we discovered this living Jesus, Quando nós descobrimos este Jesus vivo, we were changed. nós fomos mudados. Immediately we set out to the world. E imediatamente nós fomos para o mundo. I'll tell you some of it tomorrow night. E vou contar um pouco disso amanhã à noite. About 8 years after we had been conducting great crusades all over Latin America, 8 anos depois que nós já havíamos realizado cruzadas por toda a América Latina, you don't even know about that. você nem sabia disso. That was before anybody began to publish anything about us. Isto foi antes de qualquer pessoa publicar alguma coisa sobre nós. We set the pace for miracle evangelism all over South America. Nós preparamos o terreno para trazer o evangelismo para a América do Sul. In Cuba, Em Cuba, Puerto Rico, Porto Rico, Venezuela, Venezuela, Paraguay, Paraguai, Chile, Chile, Colombia, Colômbia, Panama, Panamá, Costa Rica, Costa Rica, El Salvador, El Salvador, Mexico, México, Guatemala, Guatemala, Honduras, Honduras, everywhere, em todos os lugares. before anyone knew about us. Antes que as pessoas nos conhecessem, That's before you was born. antes de você ter nascido. But we finally got to Java, where the Muslims were. E finalmente chegamos a Java, onde estavam os muçulmanos.
a leper came. e veio um leproso. Everybody knew him. Todo mundo conhecia o leproso. Big lumps under all over his face. Grande inchaço sobre toda a sua face. His ears swollen and big. E os seus ouvidos estavam inchados e grandes. His hands, part of the joints gone. E nas suas mãos parte das juntas já tinham ido embora. The flesh was open. E a carne estava aberta. Big ulcers on his legs. Grandes úlceras nas suas pernas. It had progressed seriously. E aquilo estava se agravando He seriamente. came quite a while. E ele chegou perto. He was a Muslim. Ele era um muçulmano. He prayed the prayer for healing, but he didn't want Jesus. E ele orou a oração da cura, mas ele não queria Jesus. But finally, he decided. Mas finalmente ele decidiu. He decided to believe on the Lord Jesus Christ Ele decidiu acreditar no Senhor Jesus Cristo as the Savior of the world. como o Salvador do Because mundo. every night he'd see wonderful miracles wrought on people who embraced Jesus. Porque todas as noites ele tinha testemunhado de milagres sobre as pessoas que aceitavam Jesus. And he accepted Jesus one night. E ele aceitou Jesus naquela noite. It was precious. E foi precioso. The night he accepted Jesus standing out in the crowd, E no dia que ele aceitou a Jesus no meio da multidão, he missed the prayer for healing ele perdeu a oração da cura. because he was so happy to find this Jesus in him. Porque ele ficou tão feliz quando recebeu Jesus nele, He didn't know when we prayed for the sick. que ele nem sabia que a gente tinha orado pelos doentes. But as he was crying and thanking the Lord for salvation, Mas enquanto ele chorava e agradecia a Deus pela sua salvação, his hands and his ears and his flesh began to tingle. as suas mãos, os seus ouvidos e a sua carne começou a se mexer. And that made him think, what is this? Because in leprosy, it's numbness, E no ele pensou feeling. que é isso que está acontecendo, porque um leproso não sente nada no seu corpo. And he realized something's happening. E ele entendeu que algo estava acontecendo. And then he realized the prayer was already passed. E depois ele entendeu que eu já havia orado pelas He was pessoas. healed. E ele foi curado. He came to the E ele platform. veio para a plataforma It was a miracle. e foi um grande milagre. He came to our house, him and his wife. E ele veio para a nossa casa, ele e a sua esposa. They gave the most precious testimony and we took some pictures. E ele deu um grande testemunho e nós tiramos muitas fotos. That couple was so happy. E aquele casal ficou tão They feliz. stood on the platform, Eles ficaram em pé na plataforma, showing the people on the third day. mostrando às pessoas no terceiro dia The flesh was all clean, que a sua carne estava limpa, fingers straightened que os out, seus dedos estavam endireitados. ulcers all gone, Todas as úlceras tinham ido embora. ears normal size, E as suas orelhas estavam do tamanho normal. the lumps all gone. E todo o inchaço tinha ido embora. As he stood there before us E ele ficou em pé diante de nós and praised Jesus, e louvava a Jesus. he made T.L. Osborne and Daisy Osborne credible. Ele fez T.L. Osborne e Daisy Osborne pessoas de credibilidade. What makes our Christian witness credible? O que é que dá credibilidade para o nosso testemunho de cristão? The power that raised Jesus from the É o dead. mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. The life of Jesus Christ. A vida de Jesus Cristo. We were preaching in Ibadan, Nigeria. Nós estávamos pregando em Iboden, na Nigéria. A Muslim beggar came to that meeting. E um mendigo muçulmano veio para aquele culto. His name was Karimu. E o nome dele era Katemu. He crawled on the ground. E ele se rastejava pelo chão. He had big rubber pads that he made out of old tires. E ele se automobile tires. rastejava em cima de um tapete feito de pneus de carro. And he had little things that he held on to for his hands so he wouldn't bruise his hands. E ele tinha algumas coisas que segurava na sua mão para que não machucasse a sua For mão. 30 years he had crawled that way. E por 30 anos ele se rastejava daquele jeito. His wife came to the crusade E a esposa dele veio para a cruzada. and saw the miracles, E ela viu milagres. rushed home and told her husband, Ela correu para casa e contou para o esposo. "You got to come, honey. Você precisa vir, querido. God will heal you." Deus vai te curar. He said no. Ele disse não. He was a good Muslim. Ele era um bom muçulmano. The next day, E no dia seguinte, she went again. ela foi de novo. She came back. E ela voltou. "You must go."
e disse: você tem que There's ir. more miracles. Aconteceu mais milagres. It angered him. E ele ficou chateado. He took his whip and he beat her. E ele pegou seu chicote e bateu nela. Don't ever talk to me about that meeting again. Não fale comigo acerca deste culto de novo. God orchestrates interesting events. E Deus orquestra eventos interessantes. We were there at the invitation of the king, E nós estávamos lá quando houve um convite do rei, King Akanyele, o rei Akanyele, 84 years old, 84 the anos de husband of idade one wife, e marido de uma só mulher. never had but one wife. Ele nunca teve mais que uma mulher. Very strange there among that E tribe ele era muito estranho entre a sua tribo at that time, naquela época. but he was a believer. Mas ele era um cristão. The king was a preacher, E o rei era um pregador. but he was king. Mas ele era rei. Never smiled, Ele nunca sorriu. always sat in a big throne chair. Ele sempre sentou em um grande trono. Formidable character. E ele tinha um caráter formidável. Every day when we arrived at the crusade, E cada dia quando a gente chegava naquela cruzada, we walked in on the race course grounds under the umbrella of the king. nós andávamos pelos campos debaixo da proteção daquele rei. Wonderful man. Era um homem maravilhoso. They had fixed him a nice big chair. E eles colocaram uma cadeira bonita para ele. He would sit there so stoic, E ele ficava todo sério naquele lugar. never express any smile. E nunca expressou nenhum sorriso. Once in a while you'd see a tear trickle down his face. E de vez em quando a gente via uma lágrima rolando do seu King, rosto. you know. He was the chairman Ele of era o the rei. crusade. E ele era o líder da nossa cruzada. He sat there. E ele sentou lá. Well, what happened? Bem, e o que aconteceu? Karimu was a professional beggar. Catemu, ele era um esmolé profissional. That means he made certain stops at certain businesses or certain houses on certain days to receive his alms. Isto significa que ele passava por certos lugares, empresas, para pedir esmolas. Friday was his day to stop by the king's palace. E sexta-feira era o dia que ele ia pedir esmola no palácio do rei. When he stopped at the palace, E quando ele parou lá no palácio, a servant did not come out. um servo não saiu para encontrá-lo. Behold, the king came out to meet E eis the que o rei saiu para falar com aquele esmolé and handed him his alms, e entregou uma esmola para o mendigo patted him on his shoulder, e bateu no ombro dele. said, Karimu, I'll see you at the racetrack tonight. E ele disse: Catemu, eu quero te ver na cruzada hoje à noite. Hallelujah. When the king says, I'll see you at the racetrack, you go to the racetrack. E quando o rei te dá uma ordem que quer te ver no lugar da cruzada, você tem que ir para a cruzada. He stood at a distance, Ele chegou à cruzada e ficou à distância. listened to the message. Escutou a mensagem I preached on the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, e eu preguei a morte, o sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, emphasizing his risen power today. enfatizando o seu poder ressurreto de hoje. When I talked about his death on the cross, it made Karimu cry. E quando eu falei da morte de Jesus na cruz, Catemu chorou. He didn't know why. E ele não sabia por quê. He tried not to cry, Ele tentou não but chorar, it was getting him. mas aquilo estava tocando nele. Yeah. And when we came to the time for prayer, E quando chegou a hora da oração, God's power was over that field. o poder de Deus estava sobre aquele And campo. while we E prayed, enquanto nós estávamos orando, two of Karimu's friends lifted him up on his feet. 2 dos amigos de Catemu levantaram ele sobre os seus pés. And Karimu, a good Muslim, had his eyes closed, trying to be reverent. E Catemu estava com os olhos fechados, tentando ser reverente. He wondered who would do this to him. Ele estava pensando quem fez isso com So he ele. opened his eyes to peek. Então ele levantou os olhos para ver quem era. There was nobody. E não havia ninguém. Nobody. Ninguém. It was angels. Foi os anjos. Hallelujah. He was on Aleluia. his feet. Ele estava de pé. He realized he was healed. Ele entendeu que estava curado.
tore those rubber things off, Ele tirou aquelas coisas de borracha e jogou fora. came running through the E crowd, veio correndo pelo meio da multidão. up on the E platform. subiu na plataforma. His wife heard him over the E a esposa microphone. dele ouviu ele falando no microfone. She came running. E ela veio correndo. They fell in each other's E eles se arms. jogaram nos braços The dos outros. king cried. E o rei chorou. Kadimu testified. E Catemu deu And testemunho. I was made E aquilo credible. me deu crédito. Christianity was credible. E o cristianismo foi dado Hallelujah. crédito. Without Aleluia. the miraculous, Sem os milagres, we have nothing but another dead religion. nós não temos nada além de uma religião morta. But with the miraculous, Mas com os milagres, because of the resurrection of Jesus por causa Christ, da ressurreição de Jesus Cristo, that makes our witness credible. isto faz o nosso testemunho algo confiável. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Oh, thank you, Father, Oh, obrigado, Pai, that you've raised Jesus from the dead. porque o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. May God bless my friends that are listening. Que Deus possa abençoar vocês que estão me escutando. God is looking at you right now. Deus está olhando para você agora. Respond. Responda Say yes, e Jesus. diga sim para I Jesus. see that you are alive. Eu vejo que tu estás vivo. I love you. Eu te amo. I'll spread the good news with all that I have. E eu vou espalhar essa boa notícia com tudo o que eu tenho. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.